tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores. Ao nosso boa tarde aí para Sandra Mota, acompanhando a gente. Muito bom, né? Muito bom estar com vocês. Boa tarde aí a turma de Joca, Max. Boa tarde, turma de Parnaíba, turma de Queimada Nova. E também aí o pessoal da Seduca acompanhando, a Zilma. Isso, né? Muito bom estar com vocês. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, né? Aqui, ó. Informação de natureza social, ambiental e a dinâmica contábil financeira. Tá? Esse é o nosso objeto de estudo para vocês. Tá? E o nosso objetivo é descrever e capacitar para a elaboração de demonstrativo de natureza social e ambiental e compreender a relevância dessas demonstrações e as tendências do mercado. Tá? É isso aí que nós vamos ver hoje. Muito bom, né? Muito bom. Tá? Então, vamos começar a compreender isso aí? Vou adiantar para vocês uma coisa assim, para a gente resumir todo esse título aqui, ó. Todo esse título aqui que a gente botou de nosso objeto, vamos resumir isso aqui todinho em 2 palavras só, né? É aqui, ó. O balanço social. É isso aí. Então, vamos compreender tudo isso aí. Tá? As competências que nós esperamos que ao final da aula vocês estejam prontos, é compreender a necessidade de os demonstrativos de natureza social e ambiental associem-se aos demonstrativos contábeis e financeiros. Saber elaborar o balanço social, conhecendo aí a NBC T15, quer dizer, a norma de contabilidade técnica, número 15, conhecer o relatório integrado, instrumento que está sendo construído pelo mercado, ainda não está totalmente pronto, ainda está sendo construído pelo mercado. Compreender e refletir sobre as necessidades de indicadores que possibilitem analisar micro e pequenas empresas. Bom, é isso aí que a gente espera que vocês, no final da disciplina, da aula de hoje, vocês tenham aprendido. Mas assim, na aula passada, nós deixamos algumas questões com vocês, a respeito de ética empresarial, desenvolvimento e implantação de um código de conduta empresarial. Não deixamos? Isso. Então, vamos relembrar um pouquinho? Vamos relembrar isso aí. Deixamos aí, ó, uma questão para vocês, né? Responderam? Tudinho? Olha, vamos movimentar bem esse chat, né? Vamos movimentar bem aí, a turma do YouTube, a turma... Pedro Gomes, vamos movimentar bastante isso aí. Vamos usar bastante o chat do IPTV também, muito bom, tá? Temos aí Ribeira também, Ribeira do Piauí também está com a gente, muito bom, tá? Então a questão que a gente deixou assim, comente qual deve ser a abrangência das campanhas, posturas e práticas éticas em relação ao tempo, às áreas internas, ambientes, níveis hierárquicos e cadeia de produção. Primeiro fazer uma citação, depois dar uma explicada rapidamente de cada uma delas. Beleza? E aí? Tudo em cima? Fizeram? Podem ir colocando aí no chat o que vocês fizeram. Não se acanhem, pessoal. Não se acanhem, porque nós estamos num processo de aprendizado, né? E aí, se nós estamos num processo de aprendizado, não tenham medo de escrever da forma que vocês querem escrever. Tá bom? Vamos lá conferir então? Vamos conferir? Solução aí, ó. A gente trouxe para vocês, né? Tá aí. A abrangência aí, né? E temporalidade aqui, né? A solução é temporal, que deve ser contínua, não apenas em período específico.
diversas áreas da empresa, portanto, vai envolver todas as áreas, independente de qual setor, então vai ser todos os setores. Também todos os níveis hierárquicos, então vai lá desde o presidente até o dono, até os níveis mais baixos dentro da organização. Também todos os níveis da cadeia de produção, aqui envolve fornecedores, distribuidores, também entra nesse rol aí, tá? Tudo isso aqui é importante, pessoal, é importante, porque veja só, você vai preparar um produto, você preparou um produto, todo ele, né, preocupado com questões ambientais, aí vem a embalagem, não está. Né? E aí você vai embalar naquele produto, vai usar aquela embalagem. Então, deve se preocupar aí com todos os níveis. Deixamos também uma outra questãozinha aí, só para escolher uma letra. Essa aí é mais fácil, né, professor? Só marcar uma letra, né? A questão está aí. O desenvolvimento de um código de conduta deve considerar qual dos seguintes aspectos? Qual dos seguintes aspectos? Só marcar aí, vou colocar no chat qual é. Bota aí o número da questão 2 e qual é a letra correspondente à resposta correta. Equipe técnica aí, vamos dar testar aí esse chat aí para ver se está funcionando? Vamos ver aí. Joca Marques, está funcionando? Parnaíba, Queimada Nova, está funcionando? Zilmas também, né? Pode testar aí para ver se está funcionando o chat do IPTV, do YouTube. Vamos testar aí, ver se está funcionando? Vamos lá, né, pessoal? Bom, vocês fizeram aí, tudinho direitinho, né? Então vamos conferir aqui o nosso gabarito aqui para vocês, né? Então veja só, missão, valores da empresa, objetivos empresariais, legislação, diferenças individuais, tudo isso está correto, né? Então, gabarito, letra E, todas as alternativas estão corretas, né? Isso aí. Ok? Continuando aqui com vocês. Mais uma questão. Em relação à teoria do negócio de uma empresa, é falso afirmar que... E aí? Marquem para a gente a alternativa. Aqui, pessoal, uma questão mais específica sobre teoria de negócios, mas está dentro do nosso contexto aqui. Fizeram? Vamos lá? Então, vamos conferir o gabarito para vocês aí que fizeram. Gabarito, letra D. Não deve ser avaliado quando o sucesso, não deve ser avaliado quando ocorre um sucesso de um concorrente. Isso aí é falso, né? A gente deve avaliar sim. Veja que o comando da questão está pedindo aqui, ó. Opa, voltando. Cadê? Vou pegar a canetinha para a gente marcar aqui. Olha aqui, ó. O comando da questão está pedindo o que é falso. E o falso aqui, a gente deve sim, né, avaliar. Aí coloquei aí 5 alternativas para pedindo para vocês qual é a verdadeira, né? Fiquem atentos sempre ao comando da questão, que o comando está pedindo agora uma verdadeira. Então significa que as outras, né, vão ter alguma coisa que não tem validade. Olha só, letra A. As informações constituem em um intangível, aí até aqui beleza, né? Mas aqui, ó, fácil, às vezes nem sempre a informação é fácil de ser mensurada, né? Letra B. As políticas e posturas éticas constituem-se de conhecimento e informação, logo valorizam a empresa. Vamos deixar essa aí para a gente responder mais para frente. Vamos ver as outras.
Em uma sociedade globalizada, as informações sobre ética corporativas não são relevantes? Claro que são relevantes, né? Esse nãozinho aqui, ó, deixa tudo errado. Letra D. Em um ambiente competitivo, as empresas não devem se preocupar com questões éticas? Esse não aqui também, ó, né? Matou. A letra E. As empresas hoje podem facilmente não divulgar internamente e nem externamente fatos negativos que ocorrem. Logo, as pessoas nunca descobrem seus problemas éticos, né? Então, pessoal, esse não aqui, ó, também, né, invalida a questão. Gabarito, então, né, letra B. É isso? Muito bom estar com vocês. Vamos mais uma questão? Não consiste em exemplos de falta de ética. Pessoal, aqui, atentem para essa questão, que essa questão ela tem uma capciosidade bastante grande, porque aqui, ó, nós temos um comando procurando aqui a falta de ética, mas aqui também nós estamos colocando uma outra negação. Então, duas negações, pelo raciocínio lógico, duas negações, uma negação da negação, só pode ser uma verdade. Então, vamos aqui agora ver o nosso gabarito aí, né? Então, pessoal, divulgar um breve texto disponível na internet, citando fonte em seu trabalho particular, né? Então, isso aqui, pessoal, é importante, né? A letra A lá, uma rede de informações da empresa para saber questões pessoais. Não, eu não posso, né? Saber questões pessoais aqui, olha, invalidou aqui, né? Ter uma rede de informação para saber questões pessoais. Copiar figuras na internet sem autorização, olha aqui também, dos autores e utilizar nas apresentações, né? Também é falta de ética aqui. Uso de computadores de outros colegas sem autorização? Claro, nós precisamos pedir autorização, né? Utilizar software sem licença também, olha aqui, ó, sem licença, invalida também. Veja que as questões A, B, D e E, todas elas são questões de falta de ética. Mas aí é o seguinte, aquele não procura o quê? Uma verdade. E está procurando a verdade, nós realmente, ao pegar uma parte do texto, ou uma imagem, citar a fonte, né? Deixamos também outra questão aí. Quais pessoas o código de conduta da empresa deve abranger? Bom, nós já vimos uma questão. No comecinho, né? Que falou de todas as pessoas, né, que devem abranger. Então essa está fácil, é só nominar as pessoas e os cargos, né? Vamos aí, ó. Conselheiros, diretores, funcionários, é isso? Fornecedores e outros stakeholders, clientes, tal. Todos a gente deve considerar, porque cada um vai ter seu reflexo, seu impacto na empresa. E aí, a gente perguntou para vocês também o que são stakeholders, né? Para explicar isso aí. Pessoal, na verdade, assim, nós já até colocamos aí exemplos de stakeholders, né? Então, tá fácil para responder essa questão. São todas as pessoas que sim, têm algum interesse e pode influenciar ou ser influenciado pela organização, né? Então, são pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse na empresa. Aí pode ter representante, funcionários, acionistas, investidores, governo, família, funcionário, tudo, né? Todos aqui são stakeholders. Mas são sempre pessoas que têm interesse na empresa ou são influenciados por ela. Quando nós vamos implantar, aí deixamos outra questão, né? Para vocês colocarem 5 assuntos que merecem ser abordados pelo código de conduta da empresa. Assuntos, né? São os mais diversos. Entre eles, aí, quais são eles? Eu vou dar um tempinho aí para vocês colocarem essa aí, porque essa aí é uma questão
que vai refletir muito na prática de vocês. Então, olha, vamos colocar aí no chat essa resposta? Bom, de volta com vocês, né? Pessoal, esses temas aí são demasiadamente relevantes, né? Porque para elaborar um código de conduta, vocês têm que pensar o seguinte: eu tenho que colocar aqui os temas, prever tudo, né? Então, vamos ver aqui uma série de temas aí, ó: cumprimento de leis, pagamento de tributos, operações com partes relacionadas, uso de ativos da organização, conflitos de interesse, política de negociação com ações da empresa, processos judiciais, arbitragens, a figura do delator dentro da empresa. Aqui, pessoal, não é o delator depois que já está grampeado lá pela polícia, que a polícia já está investigando aqueles acordos de delação. Não, esse aqui é uma pessoa, um funcionário dentro da empresa mesmo, que não vai ficar guardando segredo de quem está fazendo malandragem. Prevenção e tratamento de fraudes, pagamentos e recebimentos, né? Questionáveis ou recebimento de presentes que a pessoa interessada tem interesse em algum favorecimento, doações, políticas, atividades políticas, direito à privacidade, nepotismo, meio ambiente, discriminação no ambiente de trabalho, isso como exploração de trabalho adulto ou infantil, assédio moral, assédio sexual, segurança do trabalho, informações privilegiadas, relações com a comunidade e situações em que tenha uso de álcool ou droga. Ok? Tudo isso aí, pessoal, tem que estar lá no código de ética, de conduta. Como é que você vai fazer? Tem que estar previsões lá no código de conduta. Porque tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui pode acontecer nas organizações. Tudo. A questão número 9, que deixou, né? O que são partes relacionadas? Explique, né? E aí a gente colocou aqui, né? Parte relacionada é uma entidade ou pessoa física ou um membro próximo da família dessa pessoa que esteja relacionado com a outra entidade, né? Aí pedindo a explicação para vocês, né? Então, vamos aqui a uns detalhezinhos mais aqui. Aqui a gente já deu, na própria questão, a gente deu uma dica grande. Mas aqui, ó, partes relacionadas, por exemplo, né? Pessoa física, determinada pessoa gestora de uma empresa, faz transações comerciais com outra empresa que o principal acionista é membro da família. Então, veja só, você está negociando, né, com empresas que o acionista, né, faz parte lá das duas. Pessoa jurídica. A empresa A tem 55% das ações da empresa B, portanto, são partes relacionadas. Beleza? É isso aí. Muito bom. Muito bom. Então, a gente já deu essa dica para vocês lá na explicação, né? Para vocês fazerem uma exemplificação. E a questão número 10.
para explicar uma situação em que o gestor tem conflito de interesse. Pessoal, isso é muito comum mesmo acontecer, né? Fizeram? Tranquilo aí? Vamos então ao gabarito, olha. Um sócio que possui investimento na empresa concorrente. Um administrador que é sócio da concorrente. Um grupo de gestores que possui interesses diversos da empresa, ou seja, quer outras coisas que não tem nada a ver com a empresa. Não é parte de lazer, tá, pessoal? Aqui é negócio mesmo, tá? A pessoa, um gestor, ele tem interesse em outros negócios que não da empresa. Um membro do conselho da empresa que, ao mesmo tempo, exerce função de gestão. Então, imagina só, o conselheiro, ele tem uma das funções do conselho, tanto das diretrizes como fiscalizar os gestores, né? O que eles estão fazendo. Imagina só, né? Ser o fiscal dele mesmo. De certo, não vai mostrar os problemas. E assim, nós podemos começar agora. Já esquentamos os motores. Podemos falar agora sobre informação de natureza social, ambiental e dimensão contábil financeira do balanço social ao relato integrado. Vamos compreender isso aí, tudinho? Demonstrativos de natureza socioambiental. Primeiro aqui. Opa, vem tudo de uma vez. Está vindo tudo de uma vez. Pronto. Veja só, ao longo do tempo as empresas, né, começaram a observar que havia necessidade de dar um reforço, uma ampliação nas informações, nos demonstrativos, colocando aí as questões de natureza ambiental. E aí passaram-se a pensar num instrumento que pudesse apresentar ou divulgar as questões ambientais, mas associadas aos dados contábeis. Então, assim, como é que a gente pode pensar numa situação de os documentos contábeis, balanço demonstrativo de fluxo de caixa e outros mais, todos os demonstrativos contábeis, e aí também ter esse demonstrativo como um instrumento de demonstrar as questões ambientais. E aí se pensou em alguns instrumentos. Um deles é o balanço social, o outro é o DVA, demonstração de valor adicionado, e temos aí as regras, né, da NBC T15, quer dizer, Norma Brasileira de Contabilidade, normas técnicas, número 15, e o próprio relato integrado. Veja só, esses instrumentos, eles começaram a ser desenvolvidos, porém, eles ainda carecem de ser aperfeiçoados, principalmente quando se fala no relatório integrado, que é para ser um indicativo, né, que possibilite fazer comparações entre períodos e entre empresas em diferentes perfis. Vamos dizer, o que estava se fazendo, que vinha inicialmente se fazendo, os primeiros demonstrativos, mostrava lá o balanço social, uma série de informações, questões ambientais, tal. Porém, ainda com uma certa dificuldade para fazer comparações. Do ano 2021 com 2022, o que aconteceu do ponto de vista ambiental? O que houve de variação? Aí está meio complicado ainda, né? Esses relatórios ainda estão meio complicados. E também, assim, eu tenho uma empresa de perfil diferentes. Tem uma instituição financeira
e tenho uma panificadora. Como é que eu comparo, por exemplo, assim, um Banco do Brasil com uma panificadora? Eita, professor, né? Aí o senhor pegou pesado, né? Aqui, ó, empresas de perfis diferentes. E ainda, como é que eu faço, né? Entre uma pequena, média ou grande empresa fazer essa comparação? Eu coloquei assim, um Banco do Brasil com uma panificadora, porque, vamos dizer, como é que eu faço essa comparação? Com relação a esses aspectos social e ambiental. Meio complicado, né? Meio complicado. Então, é isso que a gente está dizendo, que carece de aperfeiçoamento. Tá? Veja só, esses instrumentos, né, esses demonstrativos, eles são instrumentos que possibilitam, né, essa demanda, né, deve ser, para comparar períodos diferentes. Também divulgar o comprometimento e ações sociais e ambientais da empresa. Qual é o comprometimento? Né? Também comparar empresas e segmentos. É a história de comparar a padaria com o Banco do Brasil. Também a questão de transparência, né? Tem muitos... A gente tem aí notícias, tem visto muitas empresas aí que fazem negócios, né? Às escuras, ou seja, que ninguém sabe como é que faz, Caixa 2 e um monte de outras coisas, né? Também a prestação de conta das empresas para com seus sócios, acionistas, funcionários, terceirizados, fornecedores, parceiros, governo, comunidade. Também precisar ir lá fazer uma prestação de contas, né? Professor, mas a empresa é minha, eu não tenho que dar satisfação para seu ninguém. Ora, como é que não? Você é o gestor, você tem que dar satisfação sim. Os seus acionistas têm que saber se a empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo. Os funcionários precisam saber se a empresa, qual é a situação da empresa, se ela está melhorando, o que ela está fazendo, né? Tudo isso. Fornecedores também. Nós não falamos lá, quando a gente falou do Código de Conduta, que tem que também abranger os fornecedores. Então eu tenho que dar satisfação também para os seus fornecedores aqui, né? Demonstrar para ele. O governo precisa saber lá para questões tributárias, né? E também, veja só, né? A comunidade também precisa saber o que está acontecendo naquelas empresas. Porque elas também são influenciadas ou influenciam também a empresa. E aí, pessoal, dentro desses demonstrativos de natureza ambiental e social, nós temos aí que conhecer um pouco sobre responsabilidade social e ambiental e ver que esses demonstrativos são, não vou dizer relevantes, né? São muito relevantes, né? Esses demonstrativos são muito relevantes, principalmente para a sociedade atual, no que nós estamos vivendo agora, e devem ser, né, continuamente aprimorados. Tá? Aí esse autor, né, coloca aí, né, o Valais, né, lá em 2014, página 133. Veja, pessoal, até estou colocando aqui para vocês, né, como é que a gente faz esse tipo de citação, né? Coloca lá o sobrenome do autor, coloca o ano que ele publicou e, inclusive, uma página do livro dele lá. E aí ele colocou assim, ó, o movimento de responsabilidade social das empresas, ou seja, lá o SER, se desenvolveu fortemente durante as últimas décadas. As normas de qualidade integram agora os aspectos sociais e ambientais dos processos de produção e de gestão. Não tem mais qualidade sem responsabilidade. Então, quando nós estivermos pensando em qualidade, nós também teremos que estar necessariamente pensando em responsabilidade.
Ah, meus produtos são de altíssima qualidade. Eles funcionam e não poluem o ar, porque usam não sei o que e tal, tudo ecológico e não sei o que e tal. E fala lá muito bem do produto, a qualidade do produto. Porém, a matéria-prima dele para produzir é extraída com processos rudimentares que poluem ou degradam demasiadamente o ambiente. Então, cadê a responsabilidade social? Ah, o produto dele é bonito e tal, mas vai deixando um rastro, vai deixando um rastro terrível, né? Observe, né, que esse autor destaca a necessidade de pensar em qualidade, mas também responsabilidade nos processos produtivos. Então, não é só o produto final, é em todo o processo, toda a cadeia produtiva que tem que se pensar. Vindo desde o fornecedor, em todas as etapas. Assim, meu produto é de altíssima qualidade, produzido com os processos mais avançados e tudo mais. E aí coloca para transportar, em um veículo altamente poluente. Esqueceu da parte lá da distribuição, produto. Então tem que pensar no tudo. Tá? Ok? Vamos ver o seguinte, essa história, de balanço social, embora ela seja bastante recente, ela já tem algum tempo que vem sendo trabalhada. Veja só, o balanço social, foi criado com o objetivo de, anualmente, as empresas demonstrarem os seus projetos, foi criado com o objetivo de, anualmente, as empresas publicarem seus projetos e ações sociais e impacto em relação à sociedade interna e externa, além de descrever a sua relação com o meio ambiente. Esse foi o objetivo de criação do balanço social. Veja só, mesmo diante dessa realidade, a responsabilidade social das empresas, assim como o dever dela de prestar contas, começa a ser relevante para os empresários apenas na segunda metade do século XX. Quer dizer que lá no tempo de Taylor, de Fayol, não tinha nada a ver. Só que metade, é a partir da década de 60 para cá. Tá? Então veja aí, esse autor, o Torres, ele dividiu os antecedentes do balanço social em 3 períodos. Tá? Anos de origem, nos anos 70 e 60. Aí depois, o fortalecimento da questão nos anos 80 e nos anos 90 para cá. Consolidação da responsabilidade social das empresas e do balanço social, principalmente inclusive no Brasil. Tá? Então aqui nós já vimos que tem muita coisa agora e recente. Vamos ver aqui rapidamente, nesses períodos, o que é os fatos mais relevantes, Só os fatos mais relevantes aí, Olha aí, na origem lá em 1960 e 1960, foi publicada aí a Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas, 1965, Começou lá com a igreja, Princípios do Dirigente Cristão de Empresas. 1971, essa companhia alemã, Stieg, produziu uma espécie de relatório social, ou seja, um balanço de suas atividades sociais, conforme lá o IBASE publicou também.
1972, a Singer, na França, fez o considerado primeiro balanço social da história das empresas. Né? Veja lá, em 73, né? Na França, ainda por cima. 1977, a Associação de Dirigentes Cristãos do Brasil organizou o segundo encontro de dirigentes de empresas, tendo como tema o balanço social. Né? Tema central, o balanço social. Isso aí. Veja que nós estamos aí na década de 60 e 70. Ficou fora aquilo ali do esquadro, né? Agora aqui, no período anos 1990, que começou a haver um fortalecimento, né? Aí começa a se aparecer um modelo de balanço social, né? Esse autor aqui, o Tinoco, 1984, apresentou o primeiro trabalho acadêmico sobre o balanço social na área contábil. Né? E ele mesmo depois cita ele mesmo, né, que ele mesmo fez esse trabalho, veja aí, né? Ele apresentou o primeiro trabalho e agora depois em 2010 ele cita que ele fez isso aí. 1984, a empresa publicou relatório que denominou Balanço Social. Foi considerado o primeiro relatório social do Brasil. Então, o primeiro relatório de balanço social no Brasil ocorreu em 1984. Esse período, pessoal, não foi um período assim, né, de grandes fervilhado de desenvolvimento, não. Aí foi um período de poucas iniciativas, né? Estava mais voltadas ao balanço social, né? E também começando a ter algumas influências lá da França, né? E aí passou a se exigir que as empresas, né, alguma demonstração do valor adicionado, né? O de relevante que tem aqui, nesse período, é a questão do DVA. Demonstrativo de valor adicionado. Porque nessa época, pessoal, vocês tiveram uma disciplina, uma disciplina que um dos temas estava falando de agronegócio, não estava? Eu sei, vi com outro professor que tem isso aqui, falou de agronegócio, e que tinha separado lá, a economia estava separando, né, para os setores, né, primário, secundário, terciário, e que estava lá falando de PIB também, falou alguma coisa de Produto Interno Bruto, vocês já ouviram falar inclusive no ensino médio, mas só que o PIB estava sendo apurado com base, né, no produto final. E aí imagina, né, você tem, por exemplo, uma plantação de soja, né, do Piauí, mas o Piauí não tem produção de margarina e nem óleo de soja. E aí o que acontece? Esse valor da produção da soja estava sendo computado lá no estado onde fabricava o óleo de soja e a margarina, e não no Piauí. E assim por diante, tá? Agora não, com o DVA, isso já separa, né? Então aí nós tivemos aí, valor adicionado, produção realizada, valor adicionado, né? Quadro efetivo de pessoas, valor adicionado, custo de pessoal no valor adicionado, encargos financeiros lá versus valor adicionado e efetivo médio, valor adicionado, ativo fixo e operacional médio. Bom, tudo isso aí foram formas de começar a demonstrar o valor adicionado. Mas o que é esse tal de valor adicionado? Então, pessoal, o valor adicionado nada mais é do que a diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Tá? E isso vai dar
né, o que demonstra uma participação efetiva de contribuição da empresa. Vamos imaginar aqui o seguinte, olha. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar um produto mais tranquilo, mais que é mais fácil vocês conhecerem, né? Vamos imaginar aqui o pão, tá? Vamos imaginar aqui o pão. Para fazer o pão, utiliza-se a farinha, né? Farinha de trigo. Para fazer a farinha de trigo, se usa o trigo, não é isso? E aí vamos supor o seguinte. Vamos supor o seguinte para vocês compreenderem essa questão de valor adicionado. Vamos supor aqui, né, vou até botar de outra cor. Vamos supor que o trigo tenha um preço, né, de 5 unidades monetárias. Vamos botar com a canetinha para ver se cabe direitinho. O trigo aqui com o valor de 5. A farinha, o preço da farinha, 8. E o preço do pão, 10. Qual é o valor adicionado da farinha? Né? O valor adicionado da farinha vai ser o quê? Nada mais, nada menos do que 8 menos 5. Então, o valor adicionado vai ser 3. E qual o valor adicionado do pão? Vai ser 10 menos 8. Menos 8. 2. E qual o valor adicionado do trigo? É o próprio preço dele. Professor, para que eu quero saber disso? Olha só. Nós precisamos saber, estamos buscando saber, a riqueza que é a riqueza e onde essa riqueza está sendo produzida, não é isso? Normalmente o trigo aqui no Brasil é produzido lá no Paraná, né? No PR, no Paraná. Temos a farinha de trigo também, que é aqui, a farinha de trigo aqui. A gente tem a produção aqui no CE, no Ceará, ali na fábrica em Fortaleza. E temos o pão produzido no PI, no Piauí. Ah, professor, estou entendendo. Então agora o senhor está dizendo que em qual região e qual empresa, qual é o tipo de empresa está contribuindo para a geração de riqueza. Veja aqui. Na produção do pão, nós vamos ter aqui no Piauí só um valor adicionado de 2. Né? Isso aí, pessoal, representa tanto o lucro, os tributos, essas coisas, né, que incide sobre o produto, mas a mão de obra, tudo, matéria-prima, tudo ali, é o processo de transformação mesmo. Tá? Já no Ceará, que fez a farinha, o valor adicionado é 3. E lá no Paraná, que produziu o trigo, é 5. Perceberam, pessoal? Então, por isso que a gente diz, né, que diminui os insumos, né? Então, se eu diminuir dentro a produção lá do pão, pessoal, eu não coloquei todos os ingredientes do pão, tá? Quero que vocês entendam assim, né? Eu só peguei um ingrediente do pão, que é a farinha de trigo, mas tem outros ingredientes que aí tem que fazer a mesma coisa para todos os outros ingredientes, tá? Então tem aí que o valor adicionado é o valor de venda menos os ingredientes, ou seja, os insumos que foram adquiridos de terceiros. Feito esse esclarecimento, né, podemos aí agora ir para os anos 90, que é o ano que vem com a consolidação da responsabilidade social das empresas e do balanço social. Eu tenho que revelar para vocês uma coisa assim, pessoal. Isso aí, né, essa questão de responsabilidade social e também aí as questões de natureza ambiental também,
isso não está vindo para as empresas, né? Para o meio empresarial, porque eles acham bonitinho, não, tá? Não é por isso. É porque está se vendo, pessoal, que se não cuidar das questões sociais e não cuidar também do meio ambiente, nós podemos ter aí situações bastante difíceis, né? A gente está vendo, né, do ponto de vista ambiental, que não cuidar do ambiente, começar a ter problema de escassez de água, desequilíbrio nos regimes de chuva, enchente, seca, e uma série de problemas vindo aí. E do ponto de vista social, pessoal, também já tivemos histórias no passado aí, de convulsões, né, pesadas, né? E ainda estamos tendo ainda, né? Alguns países aí, ó, estão uma coisa fervilhando, né? O povo não aceitando que sejam impostas muitas coisas. Então, pessoal, veja só, nos anos 90, muitas empresas, a partir de 90, passaram a ter ações filantrópicas e assistência social. Começaram lá, né, nos anos 90. Né? E aí esse balanço social, né, passou a ser adotado por muitas empresas e sendo utilizado como um relatório de sustentabilidade junto com outros instrumentos. Mas ainda, né, de forma bastante incipiente. Né? E aí se começa a ter uma conscientização com relação às prestações de contas, principalmente acionistas, né, sócios, que agora muitas empresas se desenvolvendo, captando recursos no mercado, e aí, né, haver a necessidade de prestar contas. E aí começa a sair alguns regulamentos da CVM, para quem tem interesse em negociar suas ações em bolsa, tem que mostrar o quê? Mostrar de forma transparente como é que estão as suas contas. Porque, veja só, para você ser acionista ou entrar em participação societária de uma determinada empresa, é óbvio que você quer saber como é que ela está, não é isso? E sem transparência ou então com informações ocultas, é complicado. E aí, nesse período, começa a ter alguns instrumentos de marketing também sendo melhorado cada vez mais. Né? Começa a se ter também a necessidade de ter uma postura ética. E aí, nesse período, pessoal, começa a aparecer as exigências que os rótulos dos produtos têm uma descrição bem clara do que ele compõe. Até porque começou a aparecer alguns problemas, né? Tivemos aí na área de marketing alguns problemas, que estava colocando no rótulo produtos dietéticos, mas não colocava a quantidade de açúcar que tinha. E aí pessoas com diabetes estavam tendo problema. E aí passou-se que ampliar esse nível de exigência maior. Consumo de energia elétrica no equipamento. Pessoas estavam comprando equipamentos, não sabia por que a conta de energia dele subia tanto a partir de usar aí passou a ter exigido também que demonstre qual é o nível de consumo de energia dos aparelhos. Aí vem o sociólogo Herbert de Souza, lá em meados de 90, que passou, né, deu relevância e deu destaque na importância da necessidade de realização do balanço social das empresas em um modelo único e simples, dar simplicidade nessa demonstração, porque até estava meio confuso mesmo. Eu vou dizer para vocês, eu peguei um dos primeiros balanços e para entender aquele negócio estava difícil. Tá? Primeiro que para você entender, você tinha que conhecer muito bem a empresa. E aí, né, como é que você vai... Né? Se eu não entendo a empresa, como é que eu posso ler o balanço social? O balanço social não pode ser assim, tem que ser mais simples, né?
Veja que o Betinho, né, ele começou um trabalho muito relacionado com pessoas que tinham problemas de fome mesmo, e aí começou a ver assim, olha, essa discrepância que está tendo, as empresas têm que mostrar o que elas estão fazendo para a sociedade, ou só estão querendo lucro. E aí se criou um instrumento chamado selo balanço social. Foi utilizado até 2008, mas hoje não, as empresas não estão usando mais esse selo de balanço social, até porque caiu em desuso e está sendo inovado muitas coisas. Então vamos conhecer um pouco mais a respeito desse tal de TVA, ou demonstração do valor adicionado. Vamos conhecer esse camarada aqui. Né? Veja só, a demonstração do valor adicionado é parte integrante do balanço social. Né? O balanço social, com a publicação da Lei 11.638, né, passou a ser obrigatório, porém, a DVA não. Aí, professor, não entendi nada. Vamos lá de novo, vamos por parte, porque se a gente não for por parte aqui, vai ficar complicado para entender. Veja só, a DVA é parte integrante do balanço social, não é? É, parte integrante do balanço social. Só que aí é o seguinte, a Lei 11.638, aqui por uma questão, eu acho que talvez aí um vacilo, né, lá do legislador, colocou o balanço social como obrigatório. Então o balanço social passou a ser obrigatório. Mas parte dele não, que é DVA. E agora? Como é que fica isso, né? Pessoal, isso aí nós estamos falando, né? Para empresas, né? Companhias de capital aberto, tá? Nós estamos falando de todas as empresas, tá? Não estamos falando de todas as empresas. São as SAs aí, as empresas grandes aí, Banco do Brasil, Banco Itaú, Petrobras, né? Empresas de grande porte aí. E veja só, e aí vem a normatização na NBC TG 39, que é a norma de contabilidade de técnica geral, né, normatizando a DVA. E veja aqui, né, conforme a NBC, né, a DVA, ela é fundamental em conceitos macroeconômicos e busca apresentar parcela de contribuição em que a atividade tem formação do produto interno bruto do país onde essas operações existem, sendo realizadas e eliminadas as dupla contagem. Voltamos aqui novamente no nosso exemplo lá. Vamos pegar aqui, ó, olha assim agora. Né? Tem o trigo. Né? O trigo para R$5, não é isso? Vamos botar aqui, né? A farinha, R$8. E aí vamos colocar aqui em cima, né, o nosso pãozinho de cada dia, o nosso produto final, 10, tá? Pessoal, aqui eu estou colocando valores fictícios, tá? Eu estou colocando aqui para vocês valores fictícios para que fique mais fácil entender, tá? Eu teria que, para me colocar ali, vamos dizer, se eu fosse colocar no valor atual, eu teria que pegar qual é o preço exato do trigo, qual é o preço da farinha de trigo, qual é o preço do pão, essas coisas, tudo exatinho, né? Mas do ponto de vista didático, isso aí não ia ficar muito prático. Então eu quero saber
o valor do DVA de todas as etapas. Né? Então, o que eu vou pegar? Qual é o preço de venda do nosso pão? Nosso preço de venda do pão. Assim, pessoal, depois eu vou mostrar isso aqui, como é que é o modelo de apuração, mas te acalma que nós vamos mostrar isso bem grandão. Aqui, o nosso pão custa 10. Qual é o DVA dele? Eu tenho que tirar a farinha, que custa 8. Então, eu vou ter um DVA aqui do pão de 2. Aí, a farinha é feita de quê? De trigo. O trigo custa 5. Eu vou ter que tirar o trigo da farinha. É isso? Eu vou ter que tirar o trigo da farinha. E a farinha vai ser 3. E qual é o DVA do trigo? É o próprio trigo. Então, com isso, pessoal, fica claro para a gente que o nosso aqui, ó, DVA fica apurado. E aí a gente fica sabendo exatamente em qual parte da etapa do processo produtivo está gerando a riqueza para o Brasil ou para o mundo. Tá? Nós já estamos no limite desse tempo, dessa aula. Vamos dar uma pausa e voltamos na próxima aula. Já aqui daqui a pouquinho, tá? Não vão embora, tá? Tá cedo ainda. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre DVA, tá bom? Rapidinho, tá de volta.